Fala aí, minha gente! Muito obrigado você que sempre prestigia o nosso canal, assiste nossos vídeos. Olha, chegamos a 4.000 inscritos. Quero agradecer você que é inscrito. Compartilhe os vídeos do nosso canal com algum amigo seu que você sabe que gosta de história, de política, desses assuntos aí que a gente está sempre tratando aqui no canal. Bom, hoje eu vou falar de um personagem um tanto controverso na vida pública brasileira. Eu quero dizer que até fiquei surpreso, eu fiz uma enquete aqui no nosso canal, teve alguns votantes, e perguntei quem teria sido o melhor presidente, feito o melhor governo entre a Dilma, o Collor, o Fernando Henrique e o Lula, se não estou enganado. Bom, Collor teve muito mais votos do que a Dilma, hein, gente? Então tem gente aí que gosta do Fernando Collor. O Fernando Collor retornou recentemente aí às manchetes porque está sendo novamente julgado, processado. Dessa vez corre o risco até de ser preso por denúncias de corrupção por influência que ele exerceu aí no mandato dele de senador. Bom, o Collor ele tem uma vida pública um tanto quanto extensa, conturbada e com algumas nuances aí, algumas reviravoltas bem impressionantes. Primeiro, cabe destacar que o Collor ele veio de uma família tradicional na política. O pai dele era político, o avô, e Collor já veio então nessa linha política. E o primeiro mandato, vamos dizer assim, que o Collor exerceu foi como prefeito de Maceió, indicado pelo governador Guilherme Palmeira. Inclusive, apesar de ter sido indicado por Guilherme Palmeira, Collor depois vai derrotá-lo na eleição para governador, concorrendo justamente contra o seu antigo padrinho político e vamos dizer assim, na vibe, na aprovação que o governo do então presidente José Sarney tinha. Em 79 ele foi nomeado prefeito, fez uma boa gestão, inclusive, bem avaliado pela opinião pública, e na eleição de 1986 ele foi candidato a governador de Alagoas pelo PMDB. Na esteira do sucesso do Plano Cruzado, o presidente Sarney conseguiu eleger os governadores de quase todas as unidades da federação. Então, Collor entrou no PMDB, foi eleito governador e depois ele vai ser eleito presidente da República justamente fazendo uma oposição, uma crítica ferrenha ao governo do presidente José Sarney. Então, vejam, primeiro atropelou Guilherme Palmeira, depois atropelou o próprio Sarney. Foi eleito o presidente mais jovem das Américas até aquele momento. Então, uma oportunidade de ouro, uma pessoa com 40 anos de idade, um cara que saiu de um estado pequeno, tinha o dom da oratória, o dom da comunicação, e na campanha ele prometia moralizar o país, ele prometia varrer a corrupção, e o Collor ele se apresentava como um novo na política. Então, olha só, de vez em quando surgem os personagens assim, eles se apresentam como novo, mas são políticos tradicionais, Collor chegou na presidência da República com uma expectativa muito alta, porque ele foi o primeiro presidente eleito após o período do regime militar, em que desde a eleição do Jânio Quadros, que foi o sucessor de Juscelino, o Brasil não votava para presidente. Os presidentes eram eleitos indiretamente. Então Collor chegou ao poder com essa altíssima expectativa da população, uma pessoa jovem, sabia falar muito bem, falava inglês fluentemente, era um cara culto teoricamente, era um cara atlético também. Então as pessoas tinham a imagem quase que de um super-herói de Fernando Collor. Então ele chegou nessa esteira toda, veio de um estado pequeno. No estado, bem se diga que ele fez uma verdadeira revolução no funcionalismo público, ele enxugou a máquina pública, ele revolucionou realmente a administração de Alagoas, então ele tinha o que vender, vamos dizer assim. Quando o Collor assumiu o governo, a presidência da República, o principal problema que o Brasil vivia naquele momento era o problema econômico da hiperinflação, isso mesmo. Existiam aquelas maquininhas de preço que chegavam a mudar 3 vezes por dia o preço das mercadorias. Então Collor lançou um ousado plano econômico totalmente fora do padrão, fora do eixo, que deixou muitos brasileiros perplexos. Ele confiscou os depósitos bancários e as pessoas simplesmente ficaram atônitas. Ninguém esperava um plano desse, com choque, com uma ousadia desse tamanho.
né? Vejam vocês, o plano foi anunciado em 16 de março de 1990, um dia após a posse de Collor. O Plano Brasil Novo, conhecido depois como Plano Collor, né? Então, 80% de todos os depósitos overnight das contas correntes ou de caderneta de poupanças que excedessem 50 mil cruzados novos foram congelados por 18 meses. Ele também substituiu a moeda corrente, né? A moeda deixou de ser o cruzado novo e voltou a ser o cruzeiro, e uma série de outras medidas que acabaram tendo algum impacto inicial. Como a inflação não teve, vamos dizer assim, não teve o efeito esperado, né? A inflação ela continuou alta, então foi necessário fazer um novo plano econômico, um novo choque econômico, que foi chamado de Plano Collor II, que ele começou em janeiro de 1991. Um detalhe curioso do mandato do Collor é que o mandato do Collor ele foi um mandato que a eleição, né, foi uma eleição chamada de eleição solteira, teve eleição apenas para presidente da República e, aliás, foi a eleição que mais teve postulantes, 22 pessoas concorreram ao cargo de presidente da República. Ele tomou posse em março de 1990 e o mandato teria então o ano de 1990, 91, 92, 93. As eleições seriam em 94 e o presidente eleito, que foi Fernando Henrique depois, tomaria posse em 1º de janeiro de 95. Então foi um mandato de 4 anos e alguns meses, né? Quase 5 anos. Um mandato um pouquinho fora do padrão. Bom, então o Plano Collor II, ele começou em 1991, ele incluiu novos congelamentos de preços, né? Os preços não poderiam subir, tabelamento de preço, substituiu as taxas overnight com novas ferramentas de câmbio. E em 10 de maio de 1991, Zélia Cardoso, que era ministra da Fazenda de Collor, que foi a cabeça pensante aí do Plano Collor, né, do Plano Collor I, do Plano 2, e ela foi substituída então por Marcílio Marques Moreira, que lançou um novo plano econômico que não teve lá grande sucesso. Bom, pesaram contra o governo Collor, eu diria assim, além das denúncias de corrupção, a frustração de não conseguir manter, de não conseguir entregar aquilo que ele prometeu para o povo durante a campanha. Na metade do ano de 1991 começaram as denúncias de corrupção que iriam depois desaguar no processo de impeachment que afastou o Collor da presidência, o primeiro processo desse tipo no Brasil, e afastaram o presidente eleito por meio do Congresso Nacional, e isso, claro, previsto pela Constituição. Em 1992, em maio, o irmão de Collor, Pedro Collor, deu uma entrevista bombástica ali, falando de esquemas de corrupção que Collor participava, na versão dele, claro, né? Isso também depois teve muita controvérsia, gente, que o próprio Collor acabou inocentado depois pelo Supremo por falta de provas na época, tá? No dia 29 de setembro de 1992, a Câmara dos Deputados aprovou a abertura do processo de impeachment por 441 votos a favor, 38 votos contrários. Então o presidente foi afastado do cargo para ser julgado pelo Senado. A presidência então foi assumida pelo vice-presidente Itamar Franco. Collor renunciou à presidência no dia 29 de dezembro de 92 numa tentativa de fugir da condenação final, horas antes do início ali da sessão do Congresso Nacional, do Senado, que poderia cassar definitivamente o mandato ou determinar o retorno dele à presidência. Bom, os senadores acabaram entendendo isso como uma manobra jurídica para fugir da cassação, deram prosseguimento à sessão, não aceitando então a renúncia. A presidência da República teve algumas leis que foram sancionadas durante o governo Collor, que foram leis importantes para o Brasil, que permanecem até hoje. Código de Defesa do Consumidor, que é de 1990, foi sancionadas aí, né? Leis sancionadas pelo presidente Collor. Estatuto da Criança e do Adolescente, 1990, Regime Jurídico dos Servidores Públicos, 1990, Lei do SUS, 1990, Lei Rouanet, 1991 e Lei da Improbidade Administrativa, de 1992. Pós-presidência da República, Collor tentou ser candidato à presidência da República em 98, ele estava inelegível. Tentou ser candidato a prefeito de São Paulo nas eleições de 2000, chegou inclusive a participar de debates, mas como a inelegibilidade só
terminaria no período posterior à eleição, ele acabou tendo a candidatura impugnada. Em 2002, ele tentou aí sim, já com os direitos políticos habilitados, ser governador do estado de Alagoas novamente, perdeu, ficou em segundo lugar. Em 2006 ele entrou na campanha para senador, praticamente ali no meio da campanha, faltando alguns dias, em substituição a outro candidato, acabou sendo eleito senador, derrotando o ex-governador Ronaldo Lessa, que havia ganhado dele em 2002. Em 2010 ele tentou ser governador, terminou em terceiro lugar. E em 2014 ele foi reeleito para o Senado da República, com mandato 2014 a 2022. E em 2022 ele foi candidato a governador de Alagoas, ficou em terceiro lugar, o que praticamente aí supomos que possa ter encerrado a sua carreira política. Se bem que no Brasil a gente nunca sabe, o político é totalmente imprevisível. Então fica aí para vocês essas características do governo Collor. Estamos aí em clima de Natal, a árvore de Natal já está aqui do lado. Então desejo a você uma ótima continuação de semana, tudo de bom para sua família, um forte abraço, tchau!